No final do século XIX, o mundo respirava ciência, e esse período chamado de Era da Ciência, as pessoas viviam em torno de possibilidades de melhorias em sua vida através da ciência. Existem vários avanços da ciência nessa época, como a teoria da evolução e a tabela periódica. Isso nos leva a contar a incrível história de Nikola Tesla, o gênio da engenharia elétrica. Então prepare a pipoca e bora pro vídeo. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, no vilarejo de Esmirna, Império Austríaco. Seu pai, Milutin Tesla, era um padre ortodoxo. Sua mãe se chamava Olga Tesla, e tinha um talento para fabricar ferramentas artesanais. Nikola Tesla acreditou suas habilidades criativas à genética e influência de sua mãe. Tesla tinha mais 4 irmãos, que eram 3 irmãs, Milka, Angelina e Marika, e um irmão mais velho chamado Dani. Em 1870, Tesla mudou-se para o norte, para a Croácia, para cursar o ensino médio. E naquela época Tesla descobriu a paixão de sua vida, a eletricidade. E ele tinha uma memória fotográfica incrível que chamava a atenção de todos, e detalhe, já era capaz de realizar contas gigantescas em sua cabeça, o que levou seus professores a acreditar que ele trapaceava. Mas Tesla era mesmo muito inteligente, terminando o período escolar de 4 anos em 3 anos e se formou. Em 1873, Tesla retornou a Esmirna. Logo após sua chegada, no auge dos seus 17 anos ele contraiu cólera, ficou de cama por 9 meses, e quase morreu várias vezes. O pai de Tesla, em um momento de desespero, prometeu mandá-lo para a melhor escola de engenharia se ele se recuperasse da doença. E ele se recuperou milagrosamente. Em 1875, Tesla se matriculou no Politécnico Austríaco, após conseguir uma bolsa. Durante seu primeiro ano, Tesla nunca perdeu uma aula, obteve as notas mais altas possíveis, passou em 9 exames, quase o dobro do necessário. Daí ele volta para casa nas férias, e esperava receber um elogio do seu pai, que agia naturalmente quando olhava o boletim. No primeiro ano da faculdade, Nikola estudou todos os dias das 3 da manhã até as 11 da noite, e os professores mandaram cartas para seu pai dizendo que o menino ia morrer de tanto estudar, o que se acredita que seu pai fez pouco caso de suas notas para não incentivar seu filho a exagerar nos estudos. E Nikola só descobriu isso anos após o falecimento do seu pai. A vida de Nikola não se resumia a estudos. No segundo ano da faculdade, quando os colegas tiravam sarro do aluno CDF, ele então resolve se enturmar, e começou a ir para barzinhos, jogar baralho, e resultado disso, ele ficou viciado em jogos de azar. Durante seu terceiro ano, Tesla perdeu sua mesada e seu dinheiro em apostas, mas mais tarde nos Estados Unidos, ficou novamente conhecido por jogar bilhar. Quando chegou a hora das provas universitárias, Tesla estava despreparado e pediu mais tempo para estudar, o que lhe foi negado. Ele não recebeu as notas no último semestre do terceiro ano e nunca se formou na universidade. Em dezembro de 1878, Tesla deixou Graz e cortou todas as relações com sua família, para esconder o fato de que ele abandonou a universidade. Tesla se mudou para Maribor, onde trabalhou como desenhista. O pai de Tesla foi a Maribor implorar ao filho que voltasse para casa, mas ele recusou. Nikola sofreu um colapso nervoso na mesma época. Mas Nikola teve que voltar para casa sob guarda policial por não ter uma autorização de residência. Tesla não tinha nem 25 anos e já tinha contraído cólera, fugiu do exército, ficou viciado em jogos, e quase foi preso. Em 1879, o pai de Tesla morreu aos 60 anos de idade após contrair uma doença não especificada. Durante esse ano, Tesla ensinou uma grande classe de alunos em sua antiga escola em Gospić. Em janeiro de 1880, 2 dos tios de Tesla reuniram dinheiro suficiente para ajudá-lo a ir para Praga, onde ele estudaria. Ele chegou tarde demais para se matricular na Universidade Carolina. Ele nunca havia estudado grego,
uma disciplina obrigatória, e ele era analfabeto em tcheco, outra disciplina necessária. Tesla, no entanto, assistiu a aulas de filosofia na universidade como auditor, mas não recebeu notas para os cursos. No ano seguinte, Tesla mudou-se para Budapeste, na Hungria, para trabalhar em uma empresa de telégrafo. Foi nessa cidade que ele teve uma visão que mudaria o mundo. Ele estava conversando com um amigo no parque. De repente, com um graveto ele começou a desenhar um motor no chão. Ele olhou o desenho com calma e fotografou todo o processo na sua cabeça. Em 1882, Tivadar Puskás conseguiu outro emprego para Tesla em Paris, na Continental Edison. Tesla começou a trabalhar instalando iluminação incandescente interna em toda a cidade na forma de uma empresa de energia elétrica. Ele ganhou uma grande experiência prática em engenharia elétrica. A gerência percebeu seu conhecimento avançado em engenharia e física e logo levou a projetar e construir versões aprimoradas de dínamos e motores de geração. Foi quando seu chefe foi chamado para trabalhar diretamente com o fundador da empresa, Thomas Edison, e levou o jovem Tesla com ele para Nova York. Em 1884, Tesla pisou nos Estados Unidos pela primeira vez, para trabalhar na Edison Machine Works. Nikola Tesla had a vision of what's to come into the future. Tesla had enormous dreams, and he had the genius to carry them out. Essa fábrica era comandada pelo maior inventor daquela época, Thomas Edison. Isso mesmo, foi ele que inventou a lâmpada incandescente, marcou o início da era da eletricidade, e construiu o primeiro sistema de distribuição elétrica de Nova York. Persistence, patience, perseverance. That represents for lots of people the essence of Yankee ingenuity. Tesla trabalhou com Edison por 6 meses, e eles se encontraram somente algumas vezes, e uma delas foi quando Tesla passou uma noite inteira resolvendo um sistema elétrico de um navio, quando ele voltava para sua casa de manhã cedo. Depois de uma noite cansativa, ele cruzou com seu supervisor que estava junto com Edison, que brincou dizendo que o Nikola tinha passado a noite inteira na festa. Foi quando Tesla disse que tinha trabalhado a noite inteira, deixando Edison sem graça. Não se sabe muito bem ao certo por que Tesla pediu as contas da empresa do Thomas Edison. Uma história diz que ele não ganhou um bônus que deveria ter ganhado ao aceitar um desafio, outra diz que ofereceram $50 mil para o Tesla desenvolver 24 projetos, e quando ele terminou não recebeu. O que se sabe é que o Edison ofereceu $10 a mais para Tesla ficar, visto que ele ganhava $18 por semana. Tesla sabia que seu trabalho valia mais do que isso, então pegou suas coisas e foi tocar seus projetos. Logo depois de deixar a empresa de Edison, Tesla estava trabalhando para patentear um sistema de iluminação de lâmpadas de arco, possivelmente o mesmo que ele havia desenvolvido na Edison. Ele conheceu a 2 empresários, que concordaram em financiar uma empresa de fabricação e utilização de iluminação de lâmpadas de arco. Daí surgiu a empresa Tesla Luz Elétrica e Manufatura. E o projeto virou gerador aprimorado, patenteado em nome do Tesla, junto com outras invenções menores. Essas foram as primeiras patentes emitidas para a Tesla nos Estados Unidos, construindo e instalando o sistema em Nova Jersey. Que não saia da cabeça de Tesla, era aquele motor que ele tinha desenhado no chão do parque em Budapeste. Era um projeto simples de partida automática que não precisava de um comutador, evitando faíscas e a alta manutenção, como a substituição constante de escovas mecânicas. What kind of generator? Alternating current. Tesla queria produzir esses motores elétricos alimentados por corrente alternada, porém seus sócios acharam essa ideia arriscada demais, e pularam fora do barco. Por conta disso a fábrica do Tesla fechou, e ele até perdeu o controle das patentes que estavam nas mãos da empresa. Em outras palavras, Tesla perdeu literalmente tudo que ele tinha. Com 30 anos de idade e sem nada, Tesla não tinha nada, e tudo que conseguiu naquela época foi um emprego para cavar valas,
ganhando $2 por dia. Ele dizia que esse foi um dos períodos mais difíceis de sua vida. Nikola Tesla leaves Edison's lab and for a while is unemployed and has a hard time finding work. There's not a lot of work for experimental electricians at the Mas no final de 1886, a sorte volta a sorrir para Tesla, que conheceu Alfred S. Brown, um superintendente da Western Union, que tinha um amigo advogado. Os dois homens tinham experiência em montar empresas para ganhar dinheiro com eventos. Assim nasceu uma nova sociedade com os dois dando suporte para o Tesla criar coisas novas. Daí o desenho que Tesla tinha feito no parque em Budapeste finalmente ganhou vida na forma de um motor de indução de corrente alternada, acionado por um campo eletromagnético, e que é uma das maiores contribuições do Tesla para a ciência. Tesla permitiu que o mundo fosse eletrificado. Não só isso. Graças a ele, a eletricidade deixou de ser só algo útil para se tornar algo universal que podia ser usado por toda a sociedade. Tesla é um dos gênios mais incríveis que a humanidade já conheceu. Em 1887, Tesla desenvolveu um motor de indução que funcionava com corrente alternada, um formato de sistema de energia que se expandia rapidamente na Europa e nos Estados Unidos, devido às suas vantagens na transmissão de longa distância e de alta tensão. A corrente alternada já era conhecida na época, porém ninguém mexia com isso porque os geradores deste tipo de corrente eram muito rudimentares. Mas Tesla era um gênio e aperfeiçoou os geradores para alimentar o seu motor. E graças a Tesla esse tipo de corrente passou a ser usado. Então os sócios do Tesla começaram a apresentar isso em eventos, chamando a atenção das empresas. Em julho de 1888, Tesla chamou a atenção da empresa Westinghouse e assinou um contrato com a Tesla e licenciou o motor por $60 mil em dinheiro e ações e um bônus de royalty. Westinghouse também contratou Tesla por um ano pela grande taxa de $2 mil por mês para ser consultor nos laboratórios da empresa. Durante esse ano, Tesla trabalhou em Pittsburgh, ajudando a criar um sistema de corrente alternada para alimentar os bondes da cidade. Mas logo descobriram que não funcionaria para bondes, já que o motor de indução de Tesla podia funcionar apenas a uma velocidade constante. Essa história é apenas uma das inspirações para o mega empresário da atualidade, Elon Musk, começar a criar carros elétricos em sua empresa chamada Tesla. Se não conhece a história dele, vou deixar o card para você assistir. Uma das maiores consequências desse feito do Nikola foi a guerra das correntes, pois de um lado as empresas Edison defendia a corrente contínua, de outro a Westinghouse querendo expandir o uso da corrente alternada. 2 anos após a assinatura do contrato de Tesla, a Westinghouse Electric estava com problemas. Mas enquanto essa guerra das correntes ocorria, Tesla seguia desenvolvendo seus feitos. O dinheiro que Tesla ganhou com o licenciamento de suas patentes de corrente alternada tornou independente rico, e deu a ele tempo e dinheiro para perseguir seus próprios interesses. Tesla montou um laboratório em Nova York e continuou seus experimentos. Um dos seus experimentos está ligado ao alemão Heinrich Hertz, que comprovou a existência de ondas eletromagnéticas, incluindo ondas de rádio. Tesla achou esta nova descoberta refrescante e decidiu explorá-la mais completamente. Ao repetir e depois expandir essas experiências, Tesla tentou ligar uma bobina com um alternador de alta velocidade, mas descobriu que a corrente de alta frequência superaquecia o núcleo de ferro e derreteu o isolamento. Para resolver esse problema, Tesla criou seu transformador oscilante, com um espaço de ar, em vez de material isolante entre os enrolamentos primário e secundário, e um núcleo de ferro que poderia ser movido para diferentes posições dentro ou fora da bobina. Assim nasceu a bobina de Tesla, que seria usada para produzir eletricidade de alta tensão, baixa corrente e alta frequência em corrente alternada. Ele usaria esse circuito de transformador ressonante em seu trabalho posterior de energia sem fio. Em 30 de julho de 1891, aos 35 anos, Tesla se tornou um cidadão naturalizado dos Estados Unidos. No mesmo ano, ele patenteou sua bobina de Tesla.
Tesla foi convidado para participar da Exposição Universal de 1893, em Chicago. A Westinghouse Electric venceu a licitação para iluminar a exposição com corrente alternada e foi um evento importante na história da energia, pois a empresa demonstrou ao público estadunidense a segurança, confiabilidade e eficiência de um sistema de corrente alternada que era polifásico. Um espaço de exibição especial foi montado para exibir várias formas e modelos do motor de indução de Tesla. O campo magnético rotativo que os impulsionou foi explicado através de uma série de demonstrações, incluindo um ovo de Colombo, que usou a bobina de 2 fases encontrada em um motor de indução para girar um ovo de cobre, fazendo-o ficar em pé. Em 1893, os engenheiros que estavam construindo a hidrelétrica das Cataratas do Niágara buscou a opinião de Tesla sobre qual sistema seria melhor para transmitir a energia gerada nas cataratas. Tesla aconselhou o engenheiro Adams que um sistema em 2 fases seria o mais confiável. A Westinghouse garantiu o contrato para cuidar do sistema da usina hidrelétrica. Usando as cataratas do Niágara como fonte de energia hidroelétrica, o sistema de Tesla poderia iluminar todo o Noroeste. Não havia comparação. Tesla estava um salto quântico à frente. O coordenador do projeto ficou tão impressionado com Tesla que juntos eles montaram a Nikola Tesla Company para tocar os projetos. Mas quando ainda estava acontecendo aquela guerra das correntes, houve uma crise financeira que ficou conhecida como Pânico de 1890. A Westinghouse foi obrigada a cortar custos, e sobrou para o Tesla, que recebia quase $15.000 por ano só de royalty. Tesla decide abrir mão do dinheiro que recebia e preservar a parceria com a empresa, porém fazendo isso Tesla abriu mão de ser milionário, pois seu motor de corrente alternada passou a ser usado em muitos lugares e estava em franco crescimento, então os 15.000 que ele recebia iria virar uma fortuna futuramente. Em 1897 a Westinghouse se recuperou financeiramente e fez um novo acordo sob a patente do motor de indução, pagando um bom dinheiro para Nikola Tesla. Tesla foi um gênio excêntrico, com sua vida particular complexa. Tesla sempre vivia em torno de seus experimentos científicos. Tesla dormia 2 horas por noite com uma rotina muito bem definida. Chegava no laboratório às 9 horas da manhã e ficava até às 18 horas da noite. Ia jantar e depois voltava para o laboratório e ficava até às 3 da manhã. Ainda arrumava tempo para andar 15 quilômetros todos os dias. Aquela mente privilegiada que ele tinha na adolescência foi só se aprimorando, especialmente sua memória fotográfica. O Tesla continuava decorando livros inteiros sem muito esforço, e falava nada menos que 8 idiomas. Uma coisa interessante é que o Tesla pensava por imagens. Ele não desenhava. Ele imaginava a invenção com todos os detalhes e construía o negócio. Ele dizia que muitas de suas invenções apareciam em sua cabeça como uma espécie de visões. Ele afirmava que na sua infância tinha algumas alucinações acompanhadas de fleck de luz, e que quando ficou mais velho essas visões se tornaram imagens bem definidas, de coisas que ele iria inventar. Ele via uma invenção aparecer diante de seus olhos em detalhes quase holográficos. Disse que podia girar essas visões. Tesla credits his mom for his interest in invention. Juka Mandich invented small household appliances in her spare time. She had an eidetic memory, the ability to recall an image from memory with high precision, and she passed this on to her. Como ele mergulhava no trabalho, chegando uma vez a ficar 84 horas direto acordado no laboratório. Ele nunca se casou e nunca teve namorada. Tesla passou a sua vida solteiro e dizia que não ter relacionamentos românticos ajudava no seu trabalho. Ele dizia que nunca seria digno de uma mulher porque elas eram superiores em tudo. Tesla era muito rígido quando se tratava de sua rotina, mas o que talvez poucas pessoas saibam, sua rotina era acompanhada de algumas manias estranhas. Uma delas é que ele jantava todos os dias no mesmo restaurante. Tinha que ser atendido sempre pelo mesmo garçom. Tesla mexia os dedos dos pés antes de dormir exatamente 100 vezes para cada pé, alegando que isso estimulava seu cérebro. Ele também tinha fobia de germes e sujeira, e ele era obcecado pelo número 3. Na época, Tesla poderia ser chamado de louco por essas manias,
mas hoje poderíamos discernir como toque, transtorno obsessivo-compulsivo, e não conseguia ficar em paz se não cumprisse todos esses rituais. People don't realize, but Tesla suffered from mental illness. It impaired his work later in life. Other people were raiding his patents, other people were capitalizing on his work without giving him proper credit, and he was suffering from mental illness. O Tesla era recluso, mas quando participava de eventos sociais ele era extremamente gentil, atencioso, manjava de muitos assuntos, não somente de ciência. Porém Tesla tinha algumas opiniões extremamente problemáticas, como ele dava muita importância para a aparência. Ele chegava a brigar feio com os funcionários quando achava que eles estavam mal vestidos. Ele também era assumidamente gordofóbico, chegando ao ponto de demitir uma secretária por conta disso. Mas o seu pior defeito era a eugênia, que defende que a melhor maneira de aprimorar a sociedade era eliminando seus elementos indesejados. No fim do século XIX surgiram várias teorias pseudo-científicas que distorciam a teoria da evolução, para defender que seres humanos de linhagens superiores deveriam prevalecer sobre aqueles que eram vistos como inferiores. Hoje a gente sabe que essas teorias são impróprias para nosso tempo, tendo tido até como racismo. Mas naquele tempo muita gente aceitou essas teorias, e o Tesla chegou a dar declarações concordando com a teoria. Em 13 de março de 1895, o prédio que abrigava o laboratório de Tesla pegou fogo. Tudo começou no porão do prédio e foi tão intenso que o laboratório do quarto andar queimou, e desabou no segundo andar. O incêndio não apenas atrasou os projetos em andamento, como também destruiu uma coleção de anotações e material de pesquisa, modelos e peças de demonstração de Tesla, incluindo muitos que haviam sido exibidos na Exposição Universal de 1893. Mas Tesla reconstruiu e continuou com seus projetos em várias áreas, uma delas foi o raio-x. A partir de 1894, Tesla começou a investigar o que ele chamou de energia radiante de tipos invisíveis, depois de ter observado filmes danificados em seu laboratório em experimentos anteriores. Tesla tinha na verdade captado uma imagem de raio-x sem querer, e muito menos sem saber o que era aquilo. Em março de 1896, depois de ouvir a descoberta de Röntgen, das imagens de raio-x, radiografia, Tesla começou a fazer seus próprios experimentos em imagens de raio-x. Em sua pesquisa, Tesla desenvolveu várias configurações experimentais para produzir raio-x. Também foi um dos primeiros cientistas a descobrir que trabalhar com raio-x não era totalmente seguro, relatando que esses experimentos causavam danos na pele, e naquela época os efeitos da radiação eram pouco conhecidos. Em 1898, Tesla apresentou um barco que usava um controle remoto, que ele apelidou de Telautomaton. Tesla tentou vender sua ideia às Forças Armadas dos Estados Unidos como um tipo de torpedo controlado por rádio, mas houve pouco interesse. Mas a grande importância do Telautomaton é que ele foi o grande ponto de partida de um dos maiores sonhos na vida do Tesla, que também é algo muito comum hoje em dia, a comunicação sem fio. Tesla achava que era possível transmitir, não só energia elétrica sem fio, mas também sinais de comunicação sem fio. Set up a field of light bulbs, just light bulbs not connected to anything, just stuck in the ground, and the power of the induction that was coming out of his coil actually lit these lights in the darkness. So he was proving that it was possible to transmit electricity wirelessly. Ele tinha dois caminhos para seguir. O primeiro era ondas de rádio, mas todos acreditavam que as ondas de rádio só alcançavam a curta distância. E o segundo era baseado em outra crença da época que dizia que a atmosfera da Terra podia ser usada como condutora de eletricidade. Assim, Tesla pensou num sistema de balões flutuando a quase 10.000 metros de altitude, que iriam receber e enviar sinais por distâncias enormes. Tesla achava que seria mais fácil transmitir eletricidade onde a pressão atmosférica é menor, porém ele jamais conseguiria estudar isso direito em Nova York, por conta do nível do mar. Em 1899 Tesla se muda para Colorado Springs,
cidade com mais de 2.000 metros de altitude para estudar ainda mais a natureza condutora do ar de baixa pressão. Ele convenceu um empresário a investir $100.000, mais de 3 milhões de dólares atualmente, para se tornar um acionista majoritário da Nikola Tesla Company. O empresário pensou que estava investindo principalmente no novo sistema de iluminação sem fio, mas Tesla usou o dinheiro para financiar seus experimentos em Colorado Springs. Lá, ele conduziu experimentos com uma grande bobina operando na faixa de megavolts, que produzia raios artificiais, e trovões, de milhões de volts e descargas de até 41 metros de comprimento, sendo que, a certa altura, queimaram inadvertidamente o gerador em El Paso, causando uma queda de energia em toda a cidade. Mas os estudos do Tesla ficaram mais famosos depois que ele captou sinais de outro planeta. Como assim? Sim, de outro planeta. Durante seu tempo em seu laboratório, Tesla observou sinais incomuns de seu receptor, que especulava serem comunicações de outro planeta. Reported this otherworldly communication and proclaimed his belief in extraterrestrials in February of 1901. Tesla became obsessed with trying to receive further radio communications from other planets. Ele os mencionou em uma carta a um repórter em dezembro de 1899. Repórteres trataram isso como uma história sensacional e chegaram à conclusão de que Tesla estava ouvindo sinais de Marte. Tesla afirmou que não lhe fora imediatamente aparente que estava ouvindo sinais controlados de forma inteligente, e que os sinais poderiam vir de Marte, Vênus ou de outros planetas. Foi levantada a hipótese de que ele pode ter interceptado os experimentos do europeu Marconi, que tentava mandar um sinal para ele em seus experimentos também. Tesla volta para Nova York tentando encontrar investidores para o que ele pensou que seria um sistema viável de transmissão sem fio. Em março de 1901, ele conseguiu $150.000. Em julho de 1901, Tesla havia expandido seus planos de construir um transmissor mais poderoso para saltar à frente do sistema de rádio de Marconi, que Tesla achava que era uma cópia do dele. Tesla tentou convencer um homem rico chamado Morgan a apoiar um plano ainda maior de transmitir mensagens e energia, controlando vibrações em todo o mundo. Nos 5 anos seguintes, Tesla escreveu mais de 50 cartas a Morgan, pedindo e exigindo financiamento adicional para concluir a construção. A torre foi erguida com 57 metros de altura. Em junho de 1902, Tesla mudou suas operações de laboratório da Houston Street. Tesla carregava no coração um grande projeto com várias dessas torres espalhadas por todos os lugares, que iria beneficiar a todos. Mas Marconi, que também pesquisava energia sem fio, avançava cada vez mais com suas pesquisas. Então Tesla começou a aprimorar seus planos para que a torre também transmitisse ligações de telefone, e até mesmo imagens, tudo sem fio através de ondas de rádio. Mas todas essas mudanças deixaram o projeto mais caro e Morgan avisou que não ia dar mais dinheiro e ainda exigiu uma prestação de contas do dinheiro que havia emprestado. Morgan se envolveu em uma crise na bolsa de valores, dificultando ainda mais a vida do Tesla. Aquele foi um dos períodos mais difíceis na vida do Tesla, que ficava pedindo dinheiro para Morgan, e não tinha retorno. Para piorar, em dezembro, outro inventor, o Marconi, anunciou para o mundo que havia feito a primeira transmissão de comunicação sem fio por rádio, através do Oceano Atlântico. Tesla ficou arrasado, e os investidores estavam apostando cada vez mais nos experimentos do Marconi, pois Tesla não tinha um plano comercial para sua invenção. Isso levantou uma competição grande, e até alguns jornalistas diziam que a torre de Tesla era uma farsa. O projeto parou em 1905, e, em 1906, os problemas financeiros e outros eventos. Em sua época, Tesla e suas teorias costumavam ser consideradas bizarras, ridículas, ou, em outras palavras, maluquice. I invested in you because I knew about your outstanding abilities. But after what I've seen today, I still need a radio. Mr. Morgan, sir. Tesla estava totalmente quebrado,
sem dinheiro para nada. As patentes que ele recebiam por causa das invenções de corrente alternada expiraram. Tesla hipotecou a propriedade da torre para cobrir suas dívidas no hotel de luxo que morava, que chegaram a $20 mil. Em 1911 as instalações da torre começaram a ser abandonadas, e logo tudo começou a se deteriorar por falta de manutenção. Nessa época Tesla abriu vários escritórios para comercializar suas patentes, porém nem sempre conseguia pagar o aluguel desses lugares. E o dinheiro que ele ganhava nas primeiras patentes dos europeus, acabou na Primeira Guerra Mundial que começou em 1914. Em 1909 Marconi ganhou o Prêmio Nobel e Tesla ficou furioso com isso. Em 1915 Tesla tentou processar a empresa do Marconi alegando que a transmissão por rádio do italiano só aconteceu graças a algumas de suas invenções, mas o processo não foi para frente. Marconi! I want you to know I was 3 years ahead of Marconi, that simpleton, and that Russian Popov. In 1893, I developed my first radio 5 years before them. Ainda naquele ano rolou um boato de que o Prêmio Nobel de Física iria ser dividido entre o Tesla e o Thomas Edison, mas isso não aconteceu. O que se diz é que cada um teria se recusado a dividir o prêmio com o outro. A Fundação Nobel disse que isso era um absurdo, que uma pessoa só poderia recusar o prêmio depois de ser anunciada como vencedora. Nos anos seguintes a esses rumores, nem Tesla nem Edison ganharam o prêmio. And that light can work as a wave and a particle. Einstein got a Nobel Prize for saying light worked like a particle. So why is he removed from the history of quantum physics when he really belongs at the... Em 1915 Tesla perdeu a propriedade da torre para o dono do hotel, que depois mandou demolir tudo. E assim o maior sonho da vida de Tesla virou sucata e foi vendido para o ferro velho. O que torna isso mais triste é que Tesla queria fazer com que sua invenção forneceria energia de graça para as pessoas e beneficiasse a população. Nenhuma companhia ou corporação tem a intenção de fornecer sua tecnologia de graça. E Tesla foi impedido de dar ao mundo energia de graça. In 1917, in the middle of the First World War, the tower which could have been the beginning of free electricity was destroyed. Em seu aniversário de 50 anos, em 1906, Tesla demonstrou turbinas de Tesla de 150 kW e 16.000 RPM. Ele passou a maior parte do tempo tentando aperfeiçoar a turbina Tesla com rãs, criando um motor para carros que girava não com pás, mas com discos. Tesla licenciou a ideia para uma empresa de instrumentos de precisão e encontrou uso na forma de velocímetros de carros de luxo e outros instrumentos. Esse motor que Tesla patenteou em 1913 e que ficou conhecido como turbina Tesla, era mais eficiente que os motores usados nos automóveis da época, mas ele nunca teve sucesso comercial e até hoje é muito pouco usado, na maior parte das vezes dentro de laboratórios para manuseio de fluidos e líquidos. Um dos sonhos do Tesla era que essa turbina fosse uma ferramenta para uso de energia geotérmica, que tem a sua origem no calor do planeta. E isso é importante. O Tesla estava à frente do seu tempo e também no modo de ver o planeta. Ele era um ambientalista e defendia o uso de combustíveis renováveis para diminuir o uso dos recursos naturais da Terra, algo que é muito mais pedido hoje em dia. No final da Primeira Guerra Mundial, Tesla afirmou o seguinte: a eletricidade poderia ser usada para localizar submarinos usando o reflexo de um raio elétrico de enorme frequência, com o sinal sendo exibido em uma tela fluorescente. Caso você não tenha percebido, Tesla estava falando de radares, que seriam inventados somente na década de 30, na França. Mas Tesla estava incorreto, ao supor que ondas de rádio de alta frequência penetrariam na água. Tesla viveu no hotel em Nova York a partir de 1900, e acumulou uma grande dívida. E passou a seguir um padrão de se mudar para um hotel diferente a cada poucos anos e deixar para trás as contas não pagas. Tesla caminhava diariamente para o parque para alimentar os pombos. Ele começou a alimentá-los na janela do seu quarto de hotel e cuidava de pássaros feridos.
Ele gastou mais de $2.000 para cuidar de um pássaro, incluindo um dispositivo que ele construiu para apoiá-la confortavelmente enquanto a asa e a perna quebradas se curavam. Então ele ia mudando de um hotel para o outro, mas Tesla nunca parou de pensar em seus inventos. Um deles foi inventar um avião capaz de decolar de forma completamente vertical, o que na época muitos falaram que era loucura. Mas hoje o exército americano tem uma aeronave com tecnologia bem parecida. A grande importância desse avião não está em ele ser usado ou não, mas que essa foi a última patente que o Tesla recebeu na vida. Tesla estava com idade avançada e em 1928 ele se aposentou fechando seu escritório, mas não foi esquecido. Pelo contrário, em 1931, um jovem escritor de ficção científica com quem Tesla fez amizade, organizou uma comemoração pelo 75º aniversário do inventor, mostrando para o mundo a importância de Nikola Tesla. Ele foi tema de uma reportagem especial que ganhou a capa da revista Time. Tesla recebeu dezenas de cartas de felicitações de mais de 70 pioneiros em ciência e engenharia, incluindo Albert Einstein. A festa correu tão bem que Tesla transformou em um evento anual, servindo pratos de sua própria criação. Ele convidou a imprensa para ver suas invenções e ouvir histórias sobre suas façanhas passadas, opiniões sobre eventos atuais e, às vezes, afirmações desconcertantes. Na festa de 1932, Tesla afirmou que havia inventado um motor que funcionava com raios cósmicos, que são prótons que se movem quase à velocidade da luz. No ano seguinte ele disse que estava prestes a produzir provas de uma nova forma de energia. Ele afirmou que era uma teoria da energia violentamente oposta à teoria de Albert Einstein. Na ocasião de 1934, Tesla disse a repórteres que havia projetado uma super-arma que, segundo ele, acabaria com toda a guerra. Ele a chamou de teleforça, mas geralmente era chamado de raio da morte. Essa ideia meio maluca, coisa razoavelmente famosa na época, e vários cientistas como o próprio Marconi alegaram em algum momento ter inventado ou pesquisado algo parecido com isso. Tesla nunca revelou planos detalhados de como a arma funcionaria durante sua vida, mas, em 1984, eles surgiram no arquivo do Museu Nikola Tesla em Belgrado, que descreveu um tubo de vácuo de extremidade aberta com um selo de jato de gás que permite a saída de partículas, um método de carregar tungstênio ou mercúrio a milhões de volts e direcionando-os em fluxos, através de repulsão eletrostática. Outro evento que ficou bem famoso foi em 1935, em sua festa de 79 anos. Ele alegou ter descoberto o raio cósmico em 1896 e inventou uma maneira de produzir corrente direta por indução, além de fazer muitas alegações sobre seu oscilador mecânico. Descrevendo o dispositivo, ele disse a repórteres que uma versão de seu oscilador havia causado um terremoto em seu laboratório. Nessas festas Tesla não falava somente de ciência ou de seus inventos, rolavam diversos assuntos, entre eles a religião. Tesla vinha de uma família religiosa, mas dizia ser contra qualquer tipo de fanatismo religioso, e no final da vida passou a dizer que não se considerava uma pessoa de muita fé. Talvez fosse por isso que Tesla dizia que o espírito humano era apenas a soma das funções do corpo da pessoa. Quando essas funções se encerravam, o mesmo acontecia com a alma. Ele também enxergava o universo como uma enorme máquina. Em uma noite de outono de 1937, aos 81 anos, depois da meia-noite, Tesla deixou o Hotel New Yorker para ir à catedral e à biblioteca para alimentar os pombos. Ao atravessar uma rua, Tesla não conseguiu desviar de um táxi em movimento e foi atropelado. Suas costas estavam gravemente feridas e 3 costelas foram quebradas no acidente. A extensão total de seus ferimentos nunca foi conhecida, porque Tesla se recusou a consultar um médico, um costume que desenvolveu ao longo da vida, e nunca se recuperou totalmente. Em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos de idade, Tesla morreu sozinho no quarto do New Yorker Hotel. Seu corpo foi encontrado mais tarde pela empregada, depois que ele ficou 2 dias com o quarto fechado. Logo a notícia se espalhou,
Nikola Tesla, um dos maiores inventores do mundo, havia sido encontrado morto em seu apartamento aos 86 anos de idade. O exame médico disse que a causa da morte havia sido trombose coronariana, uma obstrução nas artérias do coração. Antes mesmo do enterro, o FBI apreendeu todos os pertences do Tesla, porque queriam analisar os projetos do cientista, que tinha estudado vários tipos de energia e, claro, dizia ter inventado o raio da morte. Levaram tudo para um professor analisar e depois de 3 dias alegaram que nenhum projeto do Tesla apresentava uma ameaça nacional, e que a maior parte dos trabalhos dele nos últimos anos era especulativo e filosóficos e sem aplicações práticas. Anos depois de sua morte, todo o material de Tesla foi enviado para um de seus sobrinhos, considerado o herdeiro do inventor pela justiça. Mas existem documentos que provam que nem todo mundo do FBI concordou com isso. Existem suspeitas que alguns dos projetos de Tesla estivessem escondidos nos porões da empresa. Em 1943, a Suprema Corte Americana decidiu que algumas patentes envolvendo a primeira transmissão de rádio não eram do Marconi. Com isso, vários inventores que fizeram descobertas e ajudaram isso a acontecer foram reconhecidos. Entre eles, Nikola Tesla, que passou a ser visto oficialmente como um dos pais da comunicação sem fio. E aqui para nós, esse reconhecimento foi merecido, mas infelizmente veio tarde demais. Em 12 de janeiro de 1943, cerca de 2.000 pessoas acompanharam o funeral do Tesla em Nova York. Seu corpo foi cremado. Em 1957, suas cinzas viajaram para Belgrado, capital da Sérvia. Hoje suas cinzas estão em uma urna no Museu Nikola Tesla. Quem passar por esse museu poderá ver os restos mortais de um homem que literalmente mudou a história do mundo. Tesla obteve cerca de 300 patentes em todo o mundo por suas invenções, deixou livros e artigos científicos que até hoje são estudados. Mas a maior contribuição do Tesla é sua história, pois teve que enfrentar doenças, falta de dinheiro, falta de apoio, para fazer a ciência transformar a sociedade, mas nunca desanimou. Tesla nunca desistiu de mudar o mundo. Ele não era apenas teórico, mas estava sempre querendo colocar as coisas em prática. Nem todos os seus inventos deram certo, alguns se concretizaram apenas depois do seu tempo, mas aqueles que deram certo têm influenciado a humanidade até hoje. Pois a criança que nasceu durante uma tempestade de raios muito forte, cuja parteira achou que isso era sinal de mau agouro, dizendo para a mãe que aquela criança iria ser da escuridão, mas a mãe dele não concordou e disse: "Não, ele será uma pessoa da luz." E hoje basta você acender a luz do seu quarto para perceber que a mãe do Tesla estava certa. Pense um pouco quanto Tesla está presente na nossa vida, e guarde essa frase que ele mesmo disse certa vez: "O presente é deles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei, é meu." Se desejar ler sobre mais detalhes sobre a vida desse gênio, adquira o seu livro na descrição do vídeo. Esse foi o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima.